Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal e seja bem-vindo ao programa Tempo de Saúde com o Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, à semelhança do programa anterior, vamos continuar a falar do ligamento cruzado anterior, mas de outra situação. No programa anterior falámos do que é este ligamento e mais precisamente da cirurgia. Hoje vamos falar de quê? Olha, hoje vamos falar dos sintomas, do diagnóstico, dos exames complementares. Sabe que eu apercebi-me que na semana passada eu fiz uma coisa que não é muito habitual e que foi começar a casa pelo telhado. Porque, como você disse, nós começámos por falar da cirurgia, das várias técnicas cirúrgicas, etc. E não falámos realmente do que se passa até chegar à cirurgia. É uma forma de assustar também, ou seja, todos os telespectadores já sabem, se calhar de irem à cirurgia é isto que acontece. Também é uma maneira de ver as coisas. De maneira que eu hoje queria realmente dar um panorama de como é que se fazem estas lesões e como é que se chega ao diagnóstico. E eu, para isso, vou-me recorrer, digamos, do caso mais típico, suscetível de provocar uma lesão do ligamento cruzado anterior, que no nosso país, assim como muitos outros, é o futebol. E vamos imaginar que há, portanto, um atleta que está a jogar e que sozinho tem uma queda desamparada, ou então que é vítima de um contacto mais agressivo, intencional ou não, que faz com que ele caia no meio do chão e que se fica queixado do joelho. E nós aqui temos três cenários possíveis. Quer dizer, um deles, e que é o mais frequente, felizmente, é que o atleta rapidamente se levanta, nota que tem ali uma dorzinha, entretanto aparece o senhor com aquele spray que faz milagres dos futebolistas, dá uma massagenzinha, ele continua a jogar e não se passa nada. Pronto, este será, digamos, o primeiro cenário e, sem dúvida nenhuma, o mais favorável. Agora vamos imaginar que o doente, que o atleta cai, que nota que tem uma dor mais significativa no joelho, que se calhar em vez de uma borrifadela já necessita de 2 ou até mesmo 3, dá-se-lhe a massagenzinha, mas ele entretanto lá se levanta e começa a cochear e depois até ainda há medo, começa a correr e tal, mas chega à conclusão que parece estar em condições de continuar a jogar e efetivamente falo, e até parece que está tudo bem. E o que é que acontece? O que acontece é que nesse dia à noite, ou às vezes até no outro dia de manhã, o atleta repara que tem o joelho inchadíssimo, que tem o joelho cheio de líquido, tem aquela sensação de flutuação, e se ele for ao médico e o médico lhe fizer uma punção articular, ou seja, se lhe tirar o líquido do joelho, ele verifica que esse líquido tem um aspecto semelhante ao azeite. E que líquido é esse? Esse líquido é o líquido sinovial, é o líquido que normalmente está na articulação para o lubrificar da articulação, só que neste caso está numa quantidade muito exagerada. E eu posso dizer que perante um quadro destes, absolutamente típico, nós podemos afirmar com uma certeza de que eu diria na casa dos 80% ou até mesmo mais por cento, que aquilo que aconteceu foi que o atleta fez uma ruptura do menisco. Vamos então agora ao terceiro cenário, que é um cenário semelhante, em que o atleta cai, só que já não se consegue levantar e não consegue continuar a jogar. Aliás, há aqui um pormenor para o qual eu gostaria de chamar a atenção, porque é muito importante, é que nestes casos, muitas vezes, o atleta tem mesmo a sensação, ou ouve mesmo, às vezes é uma sensação mesmo audível, de um estalo ou de um toque. Ele sente que houve qualquer coisa que estalou dentro do joelho. E ele já não consegue continuar a jogar. Quer dizer, tem mesmo de abandonar o campo. E o que é que acontece a seguir? É que dentro de muito poucas horas o joelho começa a inchar. E mais uma vez, se ele for ao médico e se lhe fizer uma punção articular, verifica-se que o líquido não é o tal líquido sinovial, mas é sim uma coleção francamente hemática, ou seja, é sangue. E se isto acontecer, este quadro é suficientemente típico para nós também podermos garantir com uma probabilidade acima de 80% de que o atleta fez uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Ora bem, e porquê é que num caso o líquido realmente é o líquido sinovial e no outro caso é sangue? É sangue. Porque, como nós iremos poder ver,
Quer dizer, acontece que os meniscos praticamente não têm vascularização. Eles não têm artérias, não têm veias, apenas têm circulação na sua parte periférica e daí eles terem aquela coloração branca nacarada muito bonita. Mas é claro que o grande problema é que, como eles não têm sangue, não há vida, não há capacidade de cicatrização e daí a grande maioria das lesões meniscais, como nós aliás já dissemos, não serem suscetíveis de autorreparação. Pelo contrário, o ligamento cruzado anterior tem uma vascularização inclusivamente própria, ou seja, há artérias que se destinam a irrigar especificamente o ligamento cruzado anterior. Daí o sangue. Daí o sangue, porque naturalmente quando o ligamento rebenta, esses vasos também rebentam, e o que é que acontece? Como o sangue começa a sair, se mistura com o líquido sinovial, e o líquido sinovial não tem o mínimo de propriedades de coagulação, portanto o sangue vai babando para dentro do joelho e só para quando realmente dentro do joelho se atinge uma tensão de tal ordem que a própria tensão obriga os vasos a colapsar. Isto é um quadro que também habitualmente é muito doloroso, o que é uma das razões que leva o doente ao médico e que também é uma das razões porque se faz a punção articular, não só para fazer o diagnóstico, mas também para aliviar a sintomatologia do doente. Ora bem, nós portanto temos aqui um quadro com 80% de probabilidades ou mais de diagnóstico, mas se nós quisermos ter os 100%, como é que nós fazemos? Olha, isto hoje em dia, o diagnóstico destas lesões está efetivamente muito facilitado devido à ressonância magnética. Não à ecografia, não ao TAC, que não devem ser pedidos porque são exames que hoje em dia não têm qualquer tipo de indicação, porque a ressonância magnética consegue-nos com uma acuidade absolutamente extraordinária fazer o diagnóstico não só das lesões, como inclusivamente até caracterizar as lesões. Sabe que devido... É muito mais complexo. É muito mais completa. Sabe que devido, digamos, às novas técnicas, às novas máquinas e, sobretudo, à experiência acumulada dos nossos colegas radiologistas, eles conseguem não só caracterizar as lesões, dizer que lesões é que há, mas inclusive ir ao pormenor, dizer se trata de uma lesão completa, incompleta, se ela está localizada à frente, atrás, acima, abaixo. Realmente com uma acuidade diagnóstica que confesso que eu às vezes ainda hoje me surpreendo. De maneira que a partir daqui o diagnóstico está feito. Resta-nos então partir para o tratamento. Muito bem. E a questão que efetivamente se põe e que provavelmente será aquilo que mais interessa aos espectadores são as indicações cirúrgicas. Ou seja, por outras palavras, será que toda a gente, ou todas as pessoas... É submetida à cirurgia? Exatamente. Ou se é possível contornar essa situação? Olha, isso depende fundamentalmente de dois fatores, que são a idade e a atividade da pessoa. E isto, resumidamente, é assim. Se trata de uma pessoa jovem, e eu aqui por jovem vou classificar as pessoas até aí por volta da casa dos 35 anos, e que têm uma atividade desportiva intensa e regular, não precisa ser profissional, mas é uma pessoa que pratica desporto com regularidade. Ora bem, eu penso que nestes casos haverá uma unanimidade da parte dos ortopedistas, cirurgiões do joelho, em que esta pessoa deve efetivamente ser operada e fazer uma reparação do ligamento cruzado anterior. Agora vamos imaginar que a pessoa, apesar de ser nova, não tem qualquer tipo de atividade esportiva e não fez uma ruptura do ligamento por estar a jogar, mas porque teve uma queda desamparada, por exemplo, ao descer umas escadas, falhou um degrau, torceu o joelho, foi perna para um lado, corpo para o outro, mas ele não tem qualquer interesse, digamos, no desporto. Bom, aqui já é um pouco mais controverso e acho que depende de uma conversa entre o médico e o doente se ele efetivamente se quer sujeitar a uma cirurgia ou não. Um outro quadro será a pessoa que está na meia-idade. Vamos imaginar que é uma pessoa que anda na casa dos 40, deve ela ou não ser operada. Uma vez mais, aqui o quadro repete-se, depende efetivamente daquilo que a pessoa quer fazer. Do estilo de vida da pessoa. Do estilo de vida da pessoa. Se ela tiver uma vida sedentária, e aí a partir dos 40, 45 anos, quer dizer, há muitos colegas meus que já não recomendam a cirurgia. Contudo, se uma vez mais, se for uma pessoa que tem uma atividade esportiva muito intensa, eu penso que está indicado operar. E por último, temos o caso da pessoa da minha idade.
E se é uma pessoa, digamos, com 60 ou mais anos, assim teoricamente, e numa primeira abordagem, eu creio que também haverá aqui unanimidade dos ortopedistas e cirurgiões do joelho, no sentido em que a pessoa provavelmente já não irá beneficiar da intervenção e da ligamentoplástia. Agora, isto também depende, porque imagino que o doente chega ao meu consultório e diz-me assim: olha, doutor, desculpe lá, mas eu, apesar da minha idade, eu pratico desporto todos os dias, eu corro, eu faço ténis e mais. Eu todos os anos não dispenso ir 1 ou 2 vezes por ano até à neve, fazer esqui, que é uma coisa que me dá muito prazer, relaxa-me imenso, e eu não estou na disposição de abdicar, digamos, desse prazer da minha vida. Ora bem, eu aqui, independentemente da idade da pessoa, acho que desde que a pessoa realmente compreenda os passos que tem de atravessar, eu acho que não há razão absolutamente nenhuma para que o doente não seja intervencionável. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui neste programa que eu não entendo que, no meu entender, a idade não é um fator para que o doente não seja tratado e da melhor maneira possível. Exatamente. De maneira que isto aqui depende, efetivamente, da conversa entre o médico e o doente e das expectativas, sobretudo, do doente. E estes fatores, doutor, tanto para a cirurgia aos meniscos como ao ligamento cruzado anterior? Ora bem, eu acho que há diferenças. Eu penso que mais para o ligamento cruzado anterior, porque repara, qual é a razão porque há diferença, digamos, nas indicações, consoante a idade e consoante a atividade? Porque repara, porque é que nós operamos? Qual é o objetivo? Há 3 objetivos principais. Quer dizer, um deles, no caso dos atletas, eles poderem retomar a sua atividade esportiva. Porque nós também acho que já tivemos aqui a oportunidade de dizer que sem o ligamento cruzado anterior é praticamente impossível praticar futebol. Portanto, isso será uma das razões para fazer a cirurgia. Uma outra é a prevenção das lesões associadas. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, repara, o ligamento cruzado anterior é uma peça fundamental e muito importante, digamos, da estabilidade e da mobilidade normal do joelho. Portanto, chamada da cinética do joelho. E, portanto, se o ligamento rompe, isto é quase como nós termos um carro que tem 4 rodas, 3 são muito boas, mas há uma que quase que não tem ar ou tem metade do ar do que devia ter. E naturalmente que nós sabemos que, embora o carro possa continuar a rodar, isto acaba por se refletir nos pneus, nas suspensões, enfim, em todo o chassi. No fundo, o carro acaba por sofrer as consequências de efetivamente haver ali um desequilíbrio. E, portanto, como infelizmente ninguém é proibido ter 2 ou 3 ou até mais lesões do joelho, naturalmente que se a pessoa sofre uma lesão e já não tem o ligamento, será mais fácil com digamos, uma lesão de menor intensidade cinética, ele fazer uma nova lesão, neste caso de um outro ligamento ou dos meniscos. E, portanto, uma das razões para reparar o ligamento é tentar evitar uma lesão posterior a essa. E a terceira razão, e que no meu entender até seria uma das mais importantes, era, pela mesma ordem de fatores, ou seja, pela mesma razão, tentar evitar o desenvolvimento de uma artrose precoce. Porque, repare, uma vez mais, se o doente não tem ligamento, e como o ligamento regula a mobilidade do joelho, isto vai permitir um movimento de cisalhamento acrescido das superfícies articulares, o que, teoricamente, levará ao maior desgaste das cartilagens e, portanto, ao possível aparecimento de uma artrose no joelho. Qual é, infelizmente, o grande problema? É que não está provado que a cirurgia ao ligamento cruzado anterior consiga prevenir a artrose. Eu creio que, infelizmente, vai-nos levar, se calhar, ainda algumas dezenas de anos para nós vermos se isto se verifica ou não. O que é que acontece, digamos, ao fim de 20, 25, 30 anos, às pessoas que fizeram a ligamentoplástia. Uma coisa que nós hoje em dia já sabemos é que, infelizmente, há doentes que, apesar de serem operados, desenvolvem artrose no joelho. E porquê? Porque, muito provavelmente, isto é um pouco teórico, mas faz sentido que repare, como você com certeza que já percebeu, o ligamento cruzado é uma estrutura muito forte e, portanto, não rompe por dar que esta palha.
Portanto, para que realmente o ligamento rompa, é necessário que haja, digamos, uma força cinética muito significativa no joelho. E, portanto, há uma forte probabilidade, mesmo sem se dar por ela, que, para além do ligamento, as cartilagens, até mesmo as partes ósseas, sejam prejudicadas, sejam atingidas, digamos, por essa força violenta. E isto pode não ser visível logo de imediato, mas poderá haver consequências a longo prazo. Portanto, relativamente a este aspecto, isto ainda é um grande ponto de interrogação. E, por exemplo, doutor, no último diagnóstico que nos falou, em que já havia a situação do sangramento, aí a cirurgia é obrigatória ou não? Não, não é obrigatória porque, repara, todos os ligamentos cruzados, quando rompem, sangram. Porque, como digo, portanto, a indicação cirúrgica não está dependente do sangue na articulação, sim, digamos, da coleção hemática, como se diz mais propriamente, porque isso vai acontecer em todos os casos. O que acontece depois é que realmente o ligamento vai cicatrizar, mas não une. Quer dizer, aquilo acaba por ficar ali um coto e, naturalmente, que aqueles vasos acabam por obliterar e acabam por deixar de sangrar. Portanto, a indicação cirúrgica, como lhe digo, tem a ver com a idade, tem a ver com a atividade esportiva e tem a ver com a expectativa das pessoas. Porque, como nós dissemos, e para responder à sua pergunta que eu ainda não fiz, se há diferença do menisco para o ligamento, há, e quanto a mim, grande. Porquê? Porque, repare, quando nós operamos o menisco, a cirurgia é muitíssimo mais simples. Como nós também já aqui dissemos no programa, aquilo que nós fazemos hoje em dia, quando há uma ruptura do menisco, nós, através da artroscopia, localizamos a lesão e vamos retirar só a porção do menisco que está lesionada. Exatamente. Tentando deixar o mais possível. Com aquele instrumento até que nos com aqueles instrumentozinhos, exatamente, como eu trouxe aqui uma amostra. O que quer dizer que a recuperação é muito rápida. E não necessita assim de nada de especial, não é? Pronto, já pelo contrário, e conforme eu disse na semana passada, digamos, a recuperação, o protocolo de recuperação pós-operatória do ligamento cruzado anterior é muito demorada, leva meses. Embora não tenha assim nada propriamente de muito esotérico, de muito especial, mas é preciso muita paciência, é preciso realmente que o doente se envolva muito seriamente no programa de recuperação, o fisioterapeuta em casa. É necessário que ele vá realmente fazendo os exercícios progressivamente, de acordo com o grau de recuperação, com as indicações, e, portanto, é algo que muitas vezes não é compatível com a atividade profissional das pessoas, sobretudo no caso de pessoas, digamos, que já têm outra posição na vida, que já têm outra idade. E que não fazem do desporto uma atividade muito frequente. E a verdade é esta, é que se a pessoa não tem condições, seja físicas, seja psicológicas ou até laborais, para efetivamente cumprir minimamente um programa de recuperação pós-operatório instituído, então muito provavelmente o melhor é nem sequer ser operado, porque senão as coisas com certeza que não vão acabar bem. É o aconselhável. Doutor, há alguma forma de prevenir esta ruptura de ligamentos? Olha, sabemos que são causados por movimentos mais bruscos e daí acontecerem também muito frequentemente nos atletas de futebol, mas no dia-a-dia, se calhar a uma pessoa normal acontece, lá está, como o doutor disse, um exemplo, a cair das escadas, portanto, se calhar não há aqui alguma forma de prevenção. Não, como você sabe, eu também não é propriamente, digamos, a menina dos meus olhos estar a discutir o sexo dos anjos. E naturalmente que nós teoricamente podemos fazer aqui, discutir aqui muitas teorias, mas a verdade, como você disse muito bem, quer dizer, isto muitas vezes na prática, isto são acidentes que são absolutamente inesperados, que surgem quando a pessoa menos conta, e que portanto não há, digamos, uma maneira de prevenir esses acidentes. É evidente que se é uma pessoa que começa a fazer coisas nitidamente desaconselhadas, que se deixa envolver, digamos, em atividades perigosas, não é? Quer dizer, radicais. Radicais, pois é evidente que essa pessoa é um candidato a ter uma lesão destas, mas digamos que isso não será, digamos, a maioria do comum dos mortais. Relativamente aos atletas, eu, aliás, gostaria de fazer um tempo de programa
um tempo de saúde dedicado precisamente a essa situação, ou seja, quais são as pessoas que estão mais sujeitas a este tipo de lesões. E quero desde já dizer-lhe, e vou, digamos, abrir aqui a porta, que são, como já deu para perceber, e eu já aqui afirmei, os futebolistas, sobretudo os amadores, as pessoas que praticam desporto já com uma determinada idade sem terem a preparação necessária para o fazer, e o sexo feminino, são as mulheres. Porque a lesão do ligamento cruzado anterior, nomeadamente, é muitíssimo mais frequente nas mulheres do que nos homens. Uma fisionomia diferente. Portanto, fica aqui já um cheirinho daquilo que será o nosso próximo... Daquilo que será provavelmente o nosso próximo programa. Tempo de saúde. Muito obrigada, doutor. Ora, Desejo um bom fim de semana e que cuide sempre de si para estarmos cá na próxima semana. Você também. Quanto a si, continua desse lado sempre a acompanhar o Novo Canal e as notícias da região. Eu espero, como sempre, por si, desse lado, uma boa noite e um bom fim de semana. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.